a proposta? Manda antes de quê que você fala? A proposta antes de falar, vagas antes do... Antes de tudo, é. Boa noite. Boa Vamos noite, aí. Elias. Boa noite, Valéria. Boa noite, Reis. Boa noite, Val. Rose. Boa noite para quem Boa vai noite. entrar, né? Depois aí, vai assistir depois essa aula. Sejam Isso, boa bem-vindas. noite a todas. E é isso, vamos para a nossa terceira e última aula da imersão Transforme Suas Finanças. Hoje nós vamos falar um tema que eu particularmente amo demais, né? O tema hoje da nossa aula aí, os temas nós vamos trabalhar hoje, planejamento financeiro, vamos ensinar, né, o método do orçamento conforme os princípios bíblicos financeiros e também um método anti-dívidas. Vamos falar um pouquinho para quem está com dívidas, né? Para que o maior objetivo é que você saia dessas dívidas e nunca mais volte para essas dívidas, né? Em nome de Jesus. É verdade. Então, pode colocar aí, Compartilhar. Josi. Aqui. Pode abrir aí. Aula 3, isso aí, planejamento financeiro. Então, aí, de uma forma bem simples, o planejamento financeiro é uma ferramenta de administração financeira que consiste no processo de organização das suas finanças, né, para organizar as finanças por meio do autoconhecimento da sua situação financeira atual, que foi o quê? O que nós fizemos ali na primeira aula. A gente falou um pouquinho sobre o ciclo, né, as fases financeiras, o ciclo de riquezas, e você ali detectou qual que é a sua situação financeira atual, com a determinação de objetivos onde se quer chegar, porque você precisa saber onde você quer chegar, né? E buscar caminhos para alcançá-los. É aquilo, faz o planejamento, às vezes não vai sair perfeitamente, claro, pode acontecer, né, imprevistos, pode sair um pouquinho, mas o planejamento financeiro é para isso, para você analisar, fazer análise, fazer o controle e ver formas para você ter melhorias para suas finanças para o próximo mês, né? E isso tem que ser, o planejamento tem que ser um hábito, né? Tem que ser um hábito, tá? Quer falar um pouquinho, Josi, sobre o planejamento financeiro? Sim, e uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? O planejamento financeiro a gente faz, mas ele é algo que a gente faz e muitas vezes não quer dizer que vai dar certo, né? Mas as chances, quando a gente se planeja em algo, né? A gente coloca as chances ao nosso favor, né? Então tem muito mais chances de dar certo, né? E o planejamento financeiro, ele não é uma regra, não é porque hoje eu fiz um planejamento X que amanhã ou depois a gente não possa mudar ele, né? A gente pode mudar, a gente pode Isso. rever, porque é algo que vai nos acompanhar para a vida inteira, né? Planejamento financeiro é isso, a gente começa e não termina, né? Vai sempre ajustando. É exatamente isso, porque, ó, buscando caminhos, então você vai fazendo melhorias, e lá em Lucas 14:28 fala isso, a Bíblia, né? Deus, ele nos ordena a administrar, o que que fala lá em Lucas 14:28? Se você quer construir uma torre, se você não assentar e calcular, né, muitas pessoas rirão, né, deste homem. Então, assim, isso está nos ordenando que tudo que você for fazer, não tem um mosquito aqui, tudo que você for fazer, você precisa fazer o orçamento, você precisa sentar e calcular para ver se você vai ter dinheiro suficiente para realizar, tá? Então, pode passar.
Agora a gente vai falar um pouquinho desse método, é um método, de orçamento, né, para você distribuir a sua renda conforme os princípios bíblicos. Então, você, aqui você vai começar a entender o que é a lei da boa mordomia, né, que é administrar conforme a vontade de Deus, né? Então, pode passar. O que são? Eu coloquei assim que esse método dos pods é uma forma muito fácil de você enxergar e visualizar, né? Como que funciona? Você recebe seu dinheiro, tá vendo o dinheiro aí? E aí cada pote disso aí são as suas contas, é o que você deseja fazer. Então, conforme os princípios bíblicos, você tem uma distribuição aí, claro que o único valor que é fixo para nós, assim, que é determinado por Deus, é o dízimo, que é 10%. Então, para nós que somos cristãos, né, se você que está vendo essa aula ainda não tem esse entendimento do dízimo, o ideal é que você tire pelo menos um percentual para você doar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? E isso também é uma satisfação muito grande. Isso vai dentro de você, você vai se sentir muito capaz, muito feliz de estar ajudando outras pessoas, né? Então, que você tenha um pote para isso, e para nós que somos cristãos, são 10%, é o primeiro pote. Pode passar. Essa estratégia dos potes aí é uma visão exata de tudo que vai acontecer antes mesmo de você pegar o seu dinheiro na sua mão. Então, você já tem essa visão do que você vai colocar em cada pote, tá? Então, tenta imaginar aí, né, na sua cabeça, cada pote aí, né? E o que ele te faz também? Você ter o controle das suas finanças e você estar preparada, né, para os imprevistos. Porque muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não contava que o carro furou o pneu, que o carro quebrou. Mas se você tem carro, você tem que entender que uma hora vai dar uma manutenção. Isso é fato. Casa, a mesma coisa. Então, muitas coisas que imprevistos não são tão imprevistos, né? Então, a gente precisa também, né? Por isso que é criado a reserva financeira para isso, para esse tipo de acontecimentos, né? Então, é para isso, para que você já esteja preparada para esses imprevistos. Ter controle também é saber como você vai estar a sua vida financeira lá no final do mês, né? Você já sabe, quando você tem o seu dinheiro ali, você já sabe como que vai ser o seu final do mês e como vai ser o início do próximo mês. Né? Então, é ter o controle, você ter o domínio das suas finanças, ter o domínio do seu dinheiro. Nós falamos muito na primeira aula a respeito disso, que isso você faz o quê? O dinheiro trabalhar para você, o dinheiro ser o seu servo, você não é dominado pelo dinheiro, quando o dinheiro não sobra, né? Quando tem dívidas, tá? Então, quando você começa, você determina para onde está indo o seu dinheiro, você começa a enxergar, né, como vai ser as suas finanças, tá? Então, esse é o método dos potes aí, já tá aí, né? Então, o primeiro aí, 10% dízimo, tá lá em Malaquias 3:10, fala isso, fala que você deve, né, para nós que somos cristãos, temos que trazer na casa de Deus para que ele venha abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos e ele fala, é o único lugar na Bíblia que Deus fala com a gente assim: faz prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus, né? Então, é um princípio espiritual, né? Porque ele também fala que vai repreender o devorador, o cortador e o migrador. Isso espiritualmente são demônios, são espíritos malignos que agem nas nossas finanças, que a gente nem sente, quando começa a quebrar tudo dentro de casa, né? Então são espíritos malignos que vão agindo e vai minando as nossas finanças, né? Então o dízimo também, ele repreende isso sobre as nossas vidas, tá? Então não adianta você
orar quando, né, as finanças estão indo mal, se você não dizima, não adianta. O dízimo é que vai fazer esse papel, né? Então, o dízimo é mandamento e para nós é assim, a gente tá falando com Deus assim, é um ato de amor, né? Obrigada, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, porque tudo vem dele. Quando você entende que tudo vem dele, né? A gente vai devolver com amor, porque é para a obra dele, em primeiro lugar, para a obra crescer, né? Para o reino crescer, tá? Então, o segundo pote aí é o pote de investimento, é o pote que vai ser para realizar aí os seus sonhos, né? O que é mais importante? O que eu vou comprar agora é a minha tranquilidade financeira. Então, você vai deixar esse pote aí, você vai investir, né, com sabedoria. Na nossa mentoria, a gente ensina aonde você investe, tudo com segurança, né, Josi? E esse investimento é a lei da multiplicação. A Bíblia nos ordena a multiplicar o nosso dinheiro, tá? Então, pode passar. Outro pote aqui, 10% para poupar para os sonhos. Então, os investimentos ali é para investimentos futuros, para você multiplicar para sua liberdade financeira, porque primeiro você vai ter que entender a sua realidade, né? Eu coloquei aqui uns valores, claro, nós colocamos uns valores aqui é um orçamento que a pessoa está tranquila, não está endividada, não está naquele 0 a 0, aí ela consegue ali até aplicar cada percentual desse, mas se não é a sua realidade, você vai, por enquanto, abrir mão de alguns potes. Mas, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou passar aqui os potes, só para você entender, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, um pote aí é para você poupar para os seus sonhos. Então, é projeto de Deus, né, que você realize os seus sonhos. Lá em Provérbios 23:18 fala sobre isso, né, dos seus sonhos pessoais e sonhos familiares. Lá e depois vem o pote do eu mereço. Aqui eu coloquei 5%, mas é sobre o quê? Sobre o lazer. Por quê? Lá em Eclesiastes 3:13, Deus fala que nós devemos usufruir do suor do nosso trabalho, porque a vida não é só trabalhar. Se você, né, aqui está aqui, diversão, lazer, se você não tem diversão, lazer, se você não te dá uma recompensa, tem alguma coisa está errado, né? Não pode ficar sem ter esse pote. Esse pote é aquela coisa, não adianta você sair cortando tudo, né? Que não vai adiantar. Então, mas assim, claro que é entender a realidade para quem está endividado, eu vou falar isso lá na frente, nós vamos falar um pouquinho sobre as dívidas. Você vai entender, porque quando se está endividado, num primeiro momento, sim, tem que abrir mão de algumas coisas até se reequilibrar, né? Se equilibrar aí, se organizar para poder criar os devidos potes, tá? Pode passar. Nessa parte, né, Redu, eu mereço, também entra aquela questão do gastar bem, né? Muitas pessoas, quando Uhum, elas começam perfeito. a fazer um planejamento, ou quando a gente fala, né, vamos se organizar, vamos, né? As pessoas, elas geralmente têm, assim, um receio, porque elas pensam que a gente Uhum. vai Vai cortar tudo, né? cortar tudo ou proibir coisas, E, né? é, Ela vai ser privada de sim, coisas. E gurias, assim, sim, o nosso objetivo é muito ao contrário. A gente quer te sim. ajudar para que tu tenha acesso a essas coisas, para que tu te permita fazer ou ter esse pote do eu mereço, né? Porque a melhor Uhum. coisa, assim, a melhor coisa é tu trabalhar, tu ver as tuas contas pagas e tu decidir, sabe? Tu poder decidir. Hoje eu vou fazer uma massagem, né? Falando um pouquinho dos sonhos das mulheres aí, né? Hoje eu vou dedicar um tempo para comprar uma roupa para mim. Hoje eu vou ir para um salão, hidratar o meu cabelo, fazer minha unha, minha depilação, vou fazer aquela geral sem culpa,
Tem mulheres que elas fazem, mas elas fazem com uma culpa, né? Porque elas sabem que não tem condições, mas o cabelo branco chegou, o pelo cresceu, a minha unha, enfim, preciso fazer. Então ela vai lá e ela faz, ela coloca no cartão, mas ela não poderia fazer. E aí ela faz, mas se faz com culpa, se sente culpada porque ela não pode fazer. E o nosso objetivo aqui, né, Rê, é que essas mulheres tenham acesso, sim, que elas consigam pagar suas contas, que elas consigam poupar para os seus sonhos, que elas aprendam a investir, mas que elas também tenham o pote do eu mereço, né? Para que ela consiga enxergar também graça, né? Então, assim, o nosso objetivo não é jamais privar, ou ai, você tem que abrir mão de tudo. Não, mas é te mostrar um caminho para que tu consiga entender dentro da tua realidade como vai ser possível tu alcançar esses sonhos, mas também te permitir certos mimos, que nem a gente diz, né? Sem culpa, e sim aprendendo a gastar bem, né? Perfeito. Passei para o próximo. Esse pote é um pote muito importante, né, para quando você também já está aí com uma vida organizada, ter um pote para educação, né? Por quê? Porque para você, lá em Provérbios também 2:5 fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu ganho tão pouco. Então, assim, busca primeiro conhecimento, se desenvolver pessoalmente, né? Às vezes as pessoas reclamam que está sem dinheiro, tem vários cursos, várias coisas gratuitas. Eu comecei assim, buscando coisas no gratuito, depois eu comecei a ter condições de investir nos meus cursos, em tudo que eu já investi. Então, é assim que começa. Então, é muito importante, quando você já está com as suas finanças organizadas, ter um pote para a educação aí, né? Que seja 10, ou que comece com 5%, né? Para comprar livro, tá? Então, aprender para ser uma pessoa próspera, né? Invista em você, em cursos, livros, mentorias, igual a gente vai abrir agora as vagas para mentoria, é um investimento, é um mega investimento, porque o que você vai pagar nessa mentoria você retorna isso muito rápido para você através do conhecimento que você vai aplicar, né? Então, é muito importante Ela vai esse sair, pote. né, Rê, assim, falando rapidinho, aproveitando, né, esse slide, ela vai sair com todas as ferramentas, né, na mão e direcionamento, né, específico para ela. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? Mas uma coisa Sim. que eu quero falar sobre educação e conhecimento que eu penso é assim, né? A melhor pessoa para administrar o teu dinheiro, né? Por exemplo, a melhor pessoa para administrar o meu dinheiro sou eu mesmo. Não tem ninguém melhor, porque eu sou a pessoa que conheço as minhas necessidades, as necessidades da minha família, os sonhos da minha família, né? Dos meus filhos, enfim, eu sou a pessoa que conheço, né? Eu e meu marido, por exemplo. Então, ninguém melhor do que a gente para fazer a gestão desse dinheiro. E o que a gente percebe, né, Renata, assim, muitas pessoas elas vão empurrando com a barriga, né? Elas não dão um passo para aprender, para entender algo que realmente vai mudar, vai transformar a situação delas, né? Elas vão só postergando, postergando e não vê a mudança acontecer, porque muitas não sabem por onde começar, não sabem como fazer, né? E aí fica difícil ter uma vida diferente se tu não sabe por onde começar, né? Perfeito. E o último pote, né, que é o pagar contas, que são as contas essenciais que são as contas de sobrevivência, né, e também é bíblico, está lá em Gênesis 3:19, que fala que nós, com o suor do seu rosto, comerá o seu pão, né? Então, é mais digno que tudo a gente trabalhar e ter pelo menos as contas pagas, né? Deus, ele tem isso,
as contas pagas, mas tem pessoas que nem as contas pagas não conseguem pagar nem as contas essenciais, né? Vive, às vezes, escolhendo uma conta para pagar primeiro e atrasa outra, atrasa uma luz, atrasa, fica vivendo nessa Faz um vida aí, né? Na sorteio, corrida. né? Que nem a gente fala. Oi? Sorteio, faz um sorteio, né? Isso, Qual sorteio de conta, qual boletos, boleto eu vou pagar primeiro? sim. Então, e o ideal aí é que o seu orçamento esteja de 55% para quem está com a vida organizada. Se você não tem, vai lá agora, aí você olha cada pote, se imagina aí, desenha no seu caderno, sabe, uns potes e coloca, vê de acordo, lista as suas contas, vê quanto que essas despesas essenciais estão tomando do seu orçamento, seu primeiro passo para que você possa entender qual o restante aí dos potes, né? Que você vai fazer a sua distribuição aí de acordo com a sua realidade. Por isso que é importante a mentoria, porque a gente vai fazer isso com você, te acompanhar e te ajudar a fazer um planejamento ideal. Ó, a Angélica entrou aí. Boa noite. Boa noite. Fazer o planejamento ideal, um orçamento ideal, personalizado, né? Conforme a sua realidade, tá? Então, a gente finalizou aí, né, a distribuição de renda para você criar o seu orçamento conforme os princípios bíblicos, conforme o que Deus ordena. Então, a vontade dele é que você esteja aí com as suas despesas essenciais, né, todas pagas e no máximo que você aí é uma conta, um orçamento bem equilibrado, que você tem aí 55% do seu orçamento, que você tome 55%, 10% o dízimo, né? 5% do pote de lazer, 10% de conhecimento, 10% para você investir para o seu longo prazo, para você planejar a sua liberdade financeira. A gente tem uma aula para te ensinar a planejar a liberdade financeira também. Essa aula é muito gostosa, né, de ver, porque você consegue entender quanto que você precisa ter investido de patrimônio e qual que é o valor que você vai receber ali mensal para que você pague as suas contas. Você fala assim, ai meu Deus, agora eu posso, né, ficar sem trabalhar. Olha que isso é um sonho, né, para todos. Essa aula Então, tem eu visão, né? estava até falando hoje na live que eu fiz mais cedo, né? Que eu tô numa fase assim que Deus ele tá falando comigo assim, agora é hora de você dar. Então, eu tô num outro nível, né? Eu falei assim, depois eu vou comentar mais sobre isso que Deus tem trabalhado aí, depois eu vou falar mais sobre isso aí. Mas então é isso. E 10% para que você realize os seus sonhos. Esse é o Se Pague Primeiro. A gente falou um pouquinho ontem sobre o Se Pagar Primeiro. Então, depois dos dízimos, né, que você separe o seu percentual de 10% ou de acordo com a sua realidade hoje, do que você pode. Se você não pode começar com 10, comece com 5, comece com 2%, comece com 1, mas comece. Não deixe de começar a se pagar primeiro, né? Para que você consiga se planejar para realizar os seus sonhos, tá? Então, fechamos aí o método conforme os princípios bíblicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dívidas, né? Deixa eu entrar Se aqui. alguém, né, que está endividado, pode colocar o slide aí. Pode deixar ele um pouquinho, nós vamos falar um pouco. Então, por que que eu falar um pouquinho sobre as dívidas? Por quê? Gente, assim, é muito importante você não ter dívidas, porque as dívidas, o primeiro passo para você começar a prosperar é você não ser endividados. Por quê? Porque a dívida escraviza, né? A Bíblia diz isso, então a Bíblia escraviza. Então é ideal
que você não tenha, fique livre de dívidas. E o que acontece? É mudança de mentalidade. Nós falamos muito isso, né, ontem não, sábado, perdão. É. Tá? A Valéria, a Val falou, amei a ideia dos potinhos. É muito bom, Val, porque você tem uma visão, enxerga tudo aí, as suas finanças, né? Então, a primeira coisa é essa mudança de mentalidade, é a metanoia. Por quê? Geralmente a pessoa que está endividada, o que ela está pensando? Eu não consigo quitar minhas dívidas. Eu não acredito que eu já trabalhei com várias mulheres que chegaram nessa situação, falando para a minha situação não tem jeito, né? E a Josi também já também teve essa experiência. Então, assim, tem jeito. Primeiro, porque para Deus nada é impossível, né, gente? Isso é o primeiro passo. Então, a sua mentalidade ela tem que estar nessa frequência, que tudo é possível, né? Que você pode sim, que você pode todas as coisas no Senhor, em Deus. Então, é viver nessa frequência das possibilidades, no campo das possibilidades, porque quando você começa assim, a sua mentalidade, vocês lembram ontem do exercício? Porque a sua mentalidade ela está focada aonde? Nas dívidas, né? Eu falei ontem de novo, é sábado. Ontem não. A sua a sua mentalidade, a sua mente está focada nas dívidas. Então, não se deve focar em dívida, deve se focar na solução, tá? Então, isso é o primeiro passo aqui na mentalidade, né? Você pensa aí, o seu resultado financeiro hoje vieram dos seus pensamentos. Então, o dinheiro que você tem na sua carteira, o dinheiro que você tem no banco, está vindo aí dos seus pensamentos, é resultado dos seus pensamentos. Então, lá em João 32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa verdade das dívidas. E eu vou falar aqui 5 Ds que te levam a fazer dívidas, te levam a ter dívidas. E aí você vai analisar se é o seu caso. A gente vai mandar o exercício também depois em PDF para você fazer sobre essa aula que a gente está tendo. Então, ó, doença é um motivo que te leva a ter dívidas e quando você não tem uma reserva, né? Tudo aqui é quando você está desorganizado, você vai ficar endividado. Doença, desemprego, né? É um outro motivo. 2, 3, desperdício, quando você gasta, vai desperdiçando o seu dinheiro, né? Se não tem um planejamento, então é também, porque às vezes é aquilo que a gente falou, a pessoa está confortável, nós já falamos, está na zona de conforto, ai, não estou não estou no vermelho, não estou gastando muito, mas também não estou no vermelho. Mas aí basta acontecer qualquer um desses Ds aqui, e aí você já vai, né, para a situação de dívidas. Divórcio, muitas pessoas se divorciam e caem numa dívida. Há pouco tempo atrás mesmo, tive uma pessoa que me procurou e falando nessa situação, que tinha divorciado e que estava completamente arrasado em dívidas. E também as dores emocionais, né? Que foi a aula de ontem também, que a Val falou um pouquinho. Muitas dores emocionais vão te levar ao gasto excessivo, ao refúgio, né, de você ficar gastando compulsivamente. As dores emocionais levam para a compulsão de gastos, tá? Então, você já conheceu aí os Ds das dívidas que pode te levar às dívidas. Então, lá e o que você tem que fazer? Primeira coisa, quando você tem dívidas, primeira coisa é o quê? Parar de gastar, parar de fazer dívidas. Esse é o primeiro passo, né? Parar de fazer dívidas. Depois da sua mentalidade lá, né? Depois que você está mudando sua mentalidade, para de gastar, para de fazer mais dívidas. E lá em Romanos 13:8 fala, por quê? A ninguém deveis nada. Então, é um princípio bíblico que deve ser cumprido de não dever nada a ninguém. Em Provérbios 22:7 fala que quem pega emprestado é escravo
de quem presta. Então, você vive escravo daquela pessoa, você está na mão daquela pessoa, né? E Deus, ali, quando ele, no sacrifício, lá na redenção, lá no sacrifício, todo o plano de redenção dele foi para nos fazer livres, e livres de dívidas também. Eu quero ler isso aqui, que eu faço questão de ler em 1 Coríntios. Gente, olha que lindo, que maravilhoso, né? Em 1 Coríntios, olha o que diz. 1 Coríntios 7:23. É muito lindo isso. 7:23 que eu falei, né? Peraí. 7:23. Olha isso. Vocês foram compradas, no caso de nós, né, mulheres, por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Olha que... Gente, eu não posso... Eu sou muito suspeita, porque, assim, eu amo a palavra, assim, sempre, né? Leio todos os dias, esse que é o meu manual de vida. E olha o que Deus, né, tá falando com a gente. Nós somos compradas por alto preço, né? Então, assim, que você não fique preso, não fique presa na mão de ninguém, né? Tu sabe, E esse foi o plano, tu esse falando foi o sobre plano de Deus. tu falando sobre o plano de Deus, né, para as nossas vidas. Ontem eu até estava lendo um texto sobre mentalidade, assim, né? E no texto o autor dizia assim que a nossa mente, o nosso subconsciente, na verdade, ele já tem todas as respostas, né, que a gente precisa, já estão lá no nosso subconsciente. E que o nosso subconsciente ele foi criado antes de tudo existir. E aí, quando eu fiquei pensando naquilo, né? Como assim que já foi criado antes, né? Mas porque sim, né? Nós viemos de Deus, né? A gente é criação de algo que já existia, né? Então, assim, Uhum. como. E assim, para te ter uma ideia, o autor ali não falava nada em termos assim de Bíblia, de manual, do nosso manual, enfim, mas para te ver assim como a certeza sempre acaba na palavra de Deus, né, guria? Sempre Uhum. acaba ali, porque é dali que tudo começou, é de Deus que tudo flui, né? E ali ele fala claramente no texto, assim, que o nosso subconsciente, todas as respostas, tudo novo que a gente precisa, por exemplo, para a nossa vida, se a gente conseguir acessar esse subconsciente, a gente vai Olha, conseguir transformar isso, né, em realidade. E ali ele fala sobre isso, que o nosso subconsciente ele foi criado antes de tudo isso, realmente porque a gente foi planejado por Deus mesmo, né? nossa, que lindo, né? Complementa, né? Que lindo, hein? Então, e quando você está aí endividada, você não está livre para prosperar, não está livre para cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra, né? Então, a dívida, ela tira o quê? A nossa liberdade de escolha também, né? E olha que lindo, lá em Deuteronômio 28:1-2, fala assim, é 28, que estava no 1. Ai, meu Deus do céu. 28:1-2 fala assim, olha que perfeição, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha as bênçãos. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Entende? Então, quando você está numa situação de dívidas, não tem como você escolher essa bênção aqui, né? Porque quando você está endividado, você está em desobediência à palavra de Deus, né? Porque o princípio é não dever, não deva a ninguém,
né? Você está escravo aí, você não está cumprindo meu propósito, você não está fazendo a minha vontade, então você não tem escolha de ser abençoado, não tem como eu te abençoar. Mas se você me obedecer, olha tudo que eu vou fazer na sua vida, né? E ele especificou aqui, resumindo, para a nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos serão abençoados, a nossa casa, a nossa como é que Descendente. fala? A nossa despensa, né? Ah, Não, achei que não era irá faltar descendente. nada, nem coisa pequena, nem coisa grande, em tudo. E no final ele resume em tudo, a palavra tudo será, tudo que a gente fizer será abençoado, né? Então isso é muito importante e para a gente finalizar essa parte aí, eu quero ler também, porque aqui fala a respeito da desobediência, da nossa dependência mesmo a Deus, lá em Tiago 4, 13 e 15, também é uma palavra maravilhosa que a gente precisa também observar. Aqui no finalzinho, antes de Pedro. Tiago 4, 13 e 15, olha isso. Ouçam agora, vocês que dizem, porque a respeito aqui que eu quero dizer é de fazer dívidas, de fazer empréstimos sem o direcionamento de Deus, tá, gente? Claro que a gente pode, sim, fazer um empréstimo, empresa, por exemplo, que investe, pega empréstimo para poder fazer um investimento, para crescer, tudo no direcionamento de Deus, né? Tudo no direcionamento de Deus, mas quando você não tem esse direcionamento, que você está em desobediência, olha o que diz, né? Primeiro, já o título fala a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, né? Olha que poderoso isso, porque quando a gente não está na dependência de Deus, a gente acaba fazendo coisas que não deve, fazendo empréstimos, fazendo loucuras. Tem muita gente que faz, né? Então, quando você está na dependência, você está pedindo o direcionamento de Deus, você está administrando bem as suas finanças conforme a vontade de Deus, você pode orar que Ele vai fazer, que Ele vai te honrar. Porque quando você está na obediência, você está obedecendo a palavra, você está fazendo tudo de acordo com a vontade dele, né? E ele vai realizar, tá? Quer falar alguma coisa, Jô? Isso, sobre isso que tu comentou que Deus diz ali, né, que que a gente não passa de neblina, né? Assim, a gente faz planos, né? Tem Uhum, pessoas que às vezes elas fazem planos confiando no seu trabalho, né? Na força do seu braço também, né? sim. Por Uhum, exemplo, eu tenho condições, porque ela olha para a vida dela e ela não imagina que ali na frente pode ter uma pedra de tropeço no caminho. Porque tem, e a gente nunca sabe, né, gurias, assim, ó, quando alguma coisa vai acontecer, né? Tu levanta naquele dia pensando que tá tudo planejado na tua mente. E aí vem uhum, a pedra, digamos, e aí tu vê que realmente a gente não tem controle de nada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vivem alicerçadas na confiança no seu dinheiro, na confiança do seu braço, na confiança do salário que ganham ou do emprego que têm, né? E aí fazem os seus planos e seus projetos e muitos se endividam, fazem uhum, financiamentos, fazem empréstimos confiando nesse emprego, por exemplo, nesse salário, né?
quando na verdade a gente viu aí, né, a pandemia veio aí para mostrar assim, ó, que nada é decisivo, nada é para sempre. Ah, Josi, então tu tá me dizendo que eu não devo fazer planos? Não, pelo contrário, deve fazer planos. Porém, existe um método, né, Renata, que inclusive a gente fala sobre isso na nossa mentoria, né? Como que tu vai te planejar para algo financeiro? Eu quero comprar um carro, por exemplo. Como que tu pode te planejar para isso? Qual é a virada, na verdade, de chave que tu tem que ter na tua mentalidade? O que que tu precisa entender? A gente te mostra ali, né? Qual é a diferença de um planejamento da forma correta e um planejamento, por exemplo, baseado em cima da confiança na parcela que tu pode pagar, por exemplo, né? Então, tudo isso tem diferença. As pessoas, elas não têm acesso, porque a maioria, primeiro, constrói ali o seu planejamento em cima da confiança na força do seu braço, na força do seu salário, e depois em cima de parcelas que podem pagar, né? Então as pessoas ficam se baseando nisso. Ah, é só uma parcelinha de R$ 50 no meu cartão, é só uma parcelinha de 1.400 para pagar o meu carro, né? E aí ela vai construindo patrimônio em cima da areia, né? Porque se aquele salário dela for tirado, ela fica sem nada, ela não sabe nem o que fazer para começar a pagar suas dívidas, porque toda a confiança dela, toda a vida dela foi construída de maneira errada, né? E existe uma maneira certa para a gente começar, e inclusive para a gente começar e ensinar os nossos filhos nesse caminho correto também, né? Então, assim, a importância de entender uma forma correta de se planejar, ela é tão grande porque ela não é só para mim. Ela é para mim, ela é para o meu marido, eu posso estender isso para os meus amigos e principalmente para os meus filhos, para que eles não sofram, talvez, o que eu passei para construir ou até aprender, né? Então, isso é muito importante, é muito sério, realmente, né? Uhum. E para a gente finalizar, existe um método, esse método anti-dívidas aí, que é para. Porque quem está com essas dívidas, a meta fundamental, prioridade é quitar, né? Então, quitar essas dívidas. O que que você precisa fazer? Você olha ali as suas. Claro, quem é cristão, não deixar de dizimar, porque isso é mandamento, né? E depois você vai ver as suas contas essenciais, aquilo que você vive, as suas contas básicas, você olha para dentro delas ali, né? Vê o quanto que tá isso aí. Ela tem que pegar, né, 60% do seu orçamento. Então, 60% do seu orçamento tem que ser as suas contas essenciais. 10% do dízimo, 70%. E 30% é energia em quitar dívidas. Ah, Rê, mas você falou um negócio do lazer lá no começo. Ó, para quem tem dívidas, prioridade é quitar as suas dívidas. Fique livre o quanto antes dessas dívidas, sabe? Prioriza isso, né? Pega os 30% e vai, lista suas dívidas e vai quitando suas dívidas, vai fazendo o planejamento, né? Para você que não consegue fazer isso sozinha, a gente faz, te ajuda, né? Tem um planejamento de quitação de dívidas, a gente te ajuda com isso. Então, obrigada, a Val falando aí, ó, que dá clareza, né? Te dá muita clareza, porque muitas pessoas não sabem por onde começar, como que eu vou fazer, como você precisa abrir mão, sim, das suas despesas não essenciais, do seu lazer, para que você faça sobrar no seu orçamento para você ter um planejamento, senão você não consegue sair das dívidas, E na né? mentoria, né, a gente fala também um pouco assim, como que a pessoa ela pode acelerar, né, esse quitar dívidas, Uhum. né? E também, se for muito importante para ela manter, né, aquela
aquela válvula de escape, que nem eu chamo, né? Não, mas isso aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Como aqui a maioria é mulheres, né? Que nos assiste. Sim. Eu já atendi clientes que a mão do salão, ela não abre mão de fazer a mão no salão, né? Ah, não, mas a Uhum. minha mão eu não posso, enfim, ficar sem. Tá tudo certo, né? A gente pode fazer um planejamento para essa pessoa com foco em quitar dívidas Sim, e talvez manter isso, tendo isso. Uhum. né? Assim, não é algo a ferro e fogo, né? Não. Tudo dentro de cada realidade a gente vai analisar e a gente vai ver como que para aquela pessoa vai funcionar esse planejamento. E a gente se preocupa Uhum. muito, gurias, assim, ó, em entender a especificidade assim de cada pessoa, de cada família, o que é importante, Personalizado, né? Um atendimento bem personalizado, bem né, Jus? personalizado, o que é importante para ti, o que para tua família é importante e não dá para Isso. abrir mão. Então a É gente porque o que é prioridade para mim não é prioridade para a Josi, não é prioridade para a Angélica, nem para a Valéria, né? exato, Então, para cada uma aqui, tem as suas prioridades, tem o que é importante, tem o que a gente, né, não consegue viver sem. Então, a gente olha para isso, para você, assim, de forma especificamente, individual, né? isso. Forma individual para que, assim, até para te motivar, né? O nosso projeto aqui, né? O nosso plano é te oferecer uma mentoria realmente que venha transformar. Então é aquilo assim que a gente vai dentro do que tu nos disser, por exemplo, né? A gente vai montar o planejamento que seja adequado para ti. Ah, mas o fulano fez assado, fez. Não importa, é para ti, é visualizando qual a tua necessidade, quais os seus desejos, o que para ti é importante. E aí é algo que se a gente conseguir montar dessa forma, tu vai conseguir permanecer nisso, vai ser algo constante, né? Vai ser algo que tu vai começar e não vai começar sozinha, porque a gente vai estar aqui para te ajudar, então nós vamos começar juntas. Vai ser duas mentoras ali para pensar no teu problema, na tua situação, para poder te direcionar, para te dar soluções, né? E aí, dentro disso também, então, tu vai começar com a gente e depois tu vai ter condições de te manter sozinha e vai ser algo que vai durar porque foi feito para ti, né? É que nem a gente fala, é o número do teu pé, né? Quando o calçado ele serve no teu pé, tu continua usando e anda sozinha, né? Porque não tem nada que te machuque, né? A mentoria ela é isso, ela é pro teu número. Tem que entrar no pé e tem que ser confortável. Não dá para ser algo que te doa, que seja ali desgastante demais, porque senão tu não vai ser algo duradouro. E a nossa intenção é que seja algo permanente, seja realmente uma transformação, uma mudança. Hoje tu é assim, tu vai entrar na mentoria, tu vai aprender esse método, vai ver o teu planejamento e a partir dali tu vai seguir para um novo rumo que vai ser permanente ali para te manter a tua vida, enfim, organizada e aí alçar aí os teus voos, conquistar os sonhos, né, Renata? É isso, né? É isso aí, perfeito. Então, é igual a Jus falou, a gente vai. é, a verdade, sabe o que que é? A gente vai te possibilitar de você cuidar das suas finanças, não depender de mais ninguém. A gente vai te ensinar isso, te dar essa autonomia, né? De você cuidar das suas finanças sem depender de ninguém. A gente te ensina a investir sem você precisar de depender do analista lá da corretora, Sem né? Muitas precisar pessoas pagar ficam taxa dependentes, para eles, né, Rê? dependendo de analista para falar, ó, você investe aqui, aqui, ali. Não, a gente ensina de forma simples, segura, prática, aonde você tem que investir o seu dinheiro, você tendo autonomia do seu dinheiro, você tendo domínio do seu dinheiro, né? Então é isso, passa aí. Quero agradecer, nós queremos agradecer, que Deus abençoe vocês que estão aqui conosco, que estiveram todos os dias, que você que está assistindo depois, né? Deus abençoe sua vida. Nós vamos passar um pouquinho agora aí sobre a nossa proposta de mentoria, para vocês entenderem o nosso trabalho realmente, o que é, né? Mais profundo,
tudo que olha, eu falo assim, tudo que nós ensinamos esses 3 dias foram conteúdos assim. Mamãe, vai falando. Então, o que a Rê falou, né, gurias, assim, foi justamente sobre a importância de tudo que a gente ensinou e mostrou aqui para vocês nesses 3 dias, né, assim, dessas aulas, né. Então, a gente começou a trabalhar lá um pouco no início, explicando para vocês a questão do propósito, né, quem tu é, a importância da pessoa se conhecer, porque ela se conhecendo, ela vai entender o comportamento. Depois a gente veio ontem para falar muito forte sobre a questão da mentalidade. A gente fez um exercício, né, comprovando como o nosso cérebro, às vezes, ele me fugiu a palavra, mas ele já vem, Val, me ajuda na palavra, ele já vem condicionado, né? Como o nosso cérebro ele já é condicionado a algumas coisas. E aí, hoje, então, a gente trouxe essa questão do método realmente, que é importante a pessoa ter um método, ela precisa saber por onde começar. E o método é o que realmente vai dar condições para ela começar, iniciar ali, ter o seu meio e continuar nessa caminhada, né? Então, um método ele é muito importante em função disso, né? Eu vou procurar aqui a tela e eu vou compartilhar com vocês a nossa mentoria. Pegou a proposta? Isso, eu vou abrir aqui agora e vou compartilhar. Aí. Estão enxergando, Rê? Tá sim. Tá. Então, eu estava explicando, né, Rê, assim, para quem for entrar, expliquei um pouquinho sobre as 3 aulas que a gente teve, né, e agora, e da importância de ter um método, né, da pessoa entender, porque o método é o que vai realmente dar para ela condições dela começar algo sabendo por onde ela vai começar, né? E a gente sabe que muitas pessoas, elas têm tudo muito perdido, as ideias são muito soltas na cabeça, né? E aí, com um método, ela vai ter um início, ela vai ter um norte, ela vai saber, então, como fazer, por onde começar, né? E essa é a nossa proposta de mentoria, então, aqui para as pessoas do grupo, né? Então, aqui, ó. A nossa proposta de valor, né? A mentoria ela é um processo de reeducação financeira, né? Nós vamos te ajudar a mudar os hábitos que estão sabotando a tua saúde financeira, porque assim, chega de dívidas e de viver para pagar boletos, né? Então, assim, na mentoria, a nossa ideia é que tu aprenda a cuidar do teu dinheiro através de um método que ele é prático, ele é muito prático, ele é muito simples e ele é fácil de tu dar continuidade depois, né? Porque assim, a gente realmente acredita, né, que o problema não é a falta do dinheiro, e sim não saber como administrar, como dividir, qual método eu vou usar, como que eu posso fazer de forma inteligente para que o meu dinheiro dure o mês inteiro, para que eu consiga realizar todos os meus sonhos, né? Então, sim, você pode ter uma vida tranquila, onde você controla o seu dinheiro, né? E não ele te controla. E nós vamos te ajudar aí a conquistar essa vida, essa vida tão sonhada aí que tu deseja, né? Quer falar um pouquinho das áreas, Rê? Não, pode falando, pode seguindo. Tá. Então, aqui é as áreas que a gente vai te ajudar, né? Então, assim, são todos os temas que a gente vai conversar nas mentorias, né? Então, assim, a gente vai falar sobre dívidas, orçamento, como fazer, o que, que é um orçamento, como que eu penso sobre um orçamento, o que, que é importante num orçamento, sabe? Então, todas essas questões de orçamento, a gente vai ensinar vocês o que, que é importante, como faz, por onde tu começa, né?
Vamos explicar como que tu pode reduzir as tuas despesas. Existe um método para isso. Tu consegue olhar para a tua planilha ou para o teu planejamento ali, tu olhando ali, tu já vai ver aonde tu consegue reduzir, aonde é necessário tu reduzir, né? A gente vai trazer também o mindset financeiro, que é essa questão de hábitos, hábitos de consumo, questão de mentalidade, das tuas crenças, né? Como que tu pode mudar isso a partir de hoje? Como que tu dá início a essa mudança de mentalidade também para ter uma mente próspera, uma mente que te leve para outro nível realmente, né? E isso, gurias, assim, ó, faz toda a diferença. Só que quando a gente está com uma mentalidade pobre, digamos, né? Vamos usar um termo bem simples, né? Escassez. Escassez, exatamente, né? Uma mente pobre, uma mente de escassez, tu nunca, tu imagina assim, não, eu não posso chegar nessa riqueza, nesse sonho que eu quero. Por quê? Porque a tua mente, ela tá naquele nível. Mas quando tu aprende a elevar isso, tu vai ver que realmente é possível. Porque, gurias, tu vibra numa outra energia, né, Renata? É impressionante, assim, quando a gente muda a mentalidade, as coisas a Uhum. nosso redor começam a mudar. Por isso que Jesus ele disse, né? Sim. Transformar e renovar a vossa mente. Porque realmente, quando a gente entende isso e aprende como fazer isso, realmente a gente muda mesmo e tudo ao nosso redor muda também, né? Então, E a, isso a e a gente vai nossa aula, na e, mentoria. isso, e essa aula nossa aí é específica de mentalidade, a gente tem uma técnica que a gente usa, né, para isso, para poder identificar as crenças, para poder ressignificar essas crenças e praticamente reprogramar essa mente, né, reprogramar a mente, tirar os arquivos mentais ali de escassez e colocar os arquivos de riqueza, né, e tem uma técnica e faz toda a diferença. É como se fosse o divisor de águas do antes e o depois dessa sessão, porque ela é muito importante, muito importante. A Val falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Val, cadê? Ó, muito interessante. Tentar negociar com o credor. A Val perguntou de dívidas. Tentar negociar com o credor pode ajudar a diminuir os juros, né? Sim, depende muito. Isso aí é bem específico, tem que ser analisado, né? Por isso que é muito importante a mentoria, porque a gente vai analisar realmente isso, se vale a pena, né? Porque as pessoas querem negociar e nem, às vezes nem entendem se realmente foi tirado juros, se não É. foi, porque às vezes é camuflado, Hum. se engana muito. E se também pessoas fazem, negociam, não olham o orçamento, aí já querem ir negociando, atropelando tudo. Então, é muito importante ter a mentoria, né? Alguém, ter um mentor, né, para isso, para que Entender você o método, possa. né, Guilherme? Entender o Uhum, método, porque existe um método, né? sim, Um método que funcione, né, assim, para as pessoas se organizarem, né? Então, sim, muito bom isso que tu falou também, porque às vezes as pessoas saem renegociando as dívidas e nem sabem se tem condições. Ou às vezes é. imaginam assim, ah, isso eu consigo pagar, daí paga 2, 3 meses, mas não pensou Esses a não. longo prazo nesse planejamento, né? Então, tudo isso Isso, influencia. E a gente, nessas mentorias, no caso, nessas sessões, a gente vai trabalhar isso também. Sobre sim, cartão de crédito, então a gente vai, né, conversar um pouquinho se ele é vilão, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas assim, o cartão ele é um grande aliado, né? Se tu souber usar ele com estratégias, então na nossa mentoria a gente conversa um pouco sobre isso também, explica algumas coisas para te já começar aí também a usar o cartão, né? Se for o caso, com sabedoria, indica assim alguns cartões que têm uma pontuação melhor de milhas também, né, Renata? Então tudo isso na mentoria a gente faz. Conversa sobre renda extra, né? Tipos de renda extra, para que a renda extra serve, como tu pode usar a renda extra para acelerar o teu crescimento financeiro aí, a tua vida, enfim, atingir as tuas metas, né? Então,
Não é simplesmente, vai lá e faz uma renda extra, não. Como dentro do teu planejamento a renda extra pode acelerar isso e para que tu alcance, não só pague dívidas, mas alcance as tuas metas, os teus objetivos. Então, como ela é importante e tipos de renda, né? A gente te traz ideias, conversa, analisa o teu nicho, o que tu trabalha, por exemplo, né? Então, assim, tu trabalha em X coisa, a gente vai pensar em renda extras para o teu nicho, para ti, como que tu pode, dentro do que tu já faz ou do que tu gosta, fazer renda extra para melhorar isso e acelerar o teu crescimento financeiro também, né? A gente vai te ensinar também a fazer um planejamento, então metas financeiras, como tu cria metas, como tu faz para atingir esses objetivos, o que tu precisa fazer para criar esses objetivos, né? E atingir eles, então, através de um planejamento. Reserva financeira, que a gente já conversou um pouquinho ali no início, já explicou o que é, né? Então, a gente ensina também como fazer, por onde começar. E aí, os primeiros investimentos, né? Então, assim, os tipos de investimentos, como tu pode começar a investir sozinha, né? Sem precisar da ajuda de terceiros, sem depender de outras pessoas. E também a gente vai conversar sobre a liberdade financeira, né? Que é a tão sonhada liberdade financeira, que é aquele patamar em que eu trabalho porque eu quero trabalhar e não porque eu preciso, né? Então a gente vai conversar e vai te ensinar uma técnica para que tu alcance essa liberdade financeira, porque também existe uma técnica para te acelerar, né? Se for o caso, como acelerar essa liberdade? O que eu posso fazer para acelerar essa liberdade logo, ou um plano de, por exemplo, daqui 20 anos eu quero ter liberdade financeira. O que tu precisa fazer hoje? Quanto tu precisa investir hoje para ter ali, para esse teu objetivo específico, né? Então, tudo isso a gente conversa e trata também na mentoria. Quer falar um pouquinho como funciona, Rê? Ou vou falando? Não pode falar, porque as crianças aqui estão meio agitadas aqui, gritando. Tá. Então, assim, Eu vou... como que vai funcionar, né, gurias? A gente aqui a gente é um grupo, né? Então, a gente tem lá no grupo 32 mulheres, né? Então, somos um grupo de mulheres e serão, assim, ó, 4 sessões online, tá? Em grupo. Então, assim, a gente vai tratar de assuntos em geral, digamos, né? Em grupo. Então, a gente vai fazer aulas, que nem essa, que vai ser aulas agendada pelo Zoom, vai ficar gravado, né? Mas a gente vai conversar e vai explicar tudo isso para vocês nessas 4 sessões online, que serão para todas que entrarem na mentoria. Então, vai ser aulas em grupo, tá? Quem quiser tirar dúvidas, tirar alguma. Eu preciso de uma informação, eu fiquei com dúvida, ou como faz tal coisa, vai poder interagir com a gente nessas sessões, né? Perguntar, enfim, fazer perguntas. As sessões elas vão ter em média uma duração de 2 horas, tá? E vão ser semanais. Então, uma vez por semana a gente vai se encontrar e vai ter essas aulas. Em média, a gente diz 2 horas, porque dependendo das dúvidas, enfim, do que tiver, quem quiser ali pode continuar um pouquinho a mais depois, né? Pode durar mais de 2 horas, tá? Além disso, gurias, a gente vai ter suportes para dúvida via WhatsApp em todo esse período. Então, assim, a gente vai ter uma data que vai começar e uma data que vai terminar. Então, em todo esse período aí, pode acessar, tirar a tua dúvida individual com a gente pelo WhatsApp, né? A gente vai montar planos de ação ao final de cada sessão. Então, assim, tem coisas que todas as pessoas precisam fazer. Então, esses planos de ação vai ser disponibilizado em cada sessão para o grupo todo, tá? Vai ter uma análise detalhada do cartão de crédito, daí isso vai ser específico, tá? Para cada pessoa. A gente vai te ensinar, na verdade, como fazer uma análise detalhada e vai te entregar isso também, né? Para que tu tenha um retorno aí do teu cartão, como tu pode quitar mais rápido, o que tu pode fazer para quando que tu vai quitar toda a tua dívida, enfim, a gente vai fazer uma análise detalhada do teu cartão de crédito. Para quem tem dívidas, a gente vai fazer um plano de pagamento dessas dívidas, então a gente vai te ensinar
como que tu pode negociar, como que tu pode chegar ali no banco, quais são os teus direitos, né, em relação às dívidas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. A gente vai te disponibilizar todo o material de apoio, o e-book, checklists, né, as planilhas financeiras, então todas as planilhas para te organizar, planilhas de metas, planilhas de controle, planilhas do cartão de crédito, tudo isso a gente vai disponibilizar para vocês, que são as planilhas que a gente usa, a gente vai disponibilizar para vocês. Vão ter 2 aulas bônus ainda, né? Além das nossas aulas, então, além dessas 4 sessões, vão ter 2 aulas bônus a mais. 2, né, Rê? 2 aulas bônus, isso. E Isso. vai ter uma sessão individual, pessoal e exclusiva. Então, a gente vai marcar uma aula para cada pessoa ali que entrar, que vai ser uma aula que a gente vai conversar daí sobre a tua individualidade, né? Algo que ninguém vai ficar sabendo, um plano que vai ser personalizado para ti. Então, por isso, essa sessão individual. A gente vai tirar as tuas dúvidas. Então, assim, às vezes tem pessoas que nos grandes grupos se sentem envergonhadas, têm vergonha, né? Não querem perguntar, não querem abrir ali a sua situação. Mas nessa sessão individual, tu vai ter essa oportunidade de compartilhar aí as tuas dúvidas, fazer perguntas, e a gente juntas vai também olhar só para o teu caso, só para a tua situação, e te ajudar aí a sair dessa situação realmente, para que tu venha transformar, mudar aí a tua situação financeira, né? O que tu vai conquistar, então, com essa mentoria, né, gurias, assim? Tu vai ter uma vida financeira saudável e equilibrada, né? Tu vai conseguir ver o teu dinheiro sobrar no final do mês. Tu vai aprender a eliminar os gastos supérfluos, tá? Eu até diria, assim, ó, que eliminar gastos supérfluos para ti vai ser algo que tu nem vai querer mais fazer, porque a mudança de mentalidade ela vai ser tão grande que tu vai ver assim, ó, não vale a pena gastar o meu dinheiro com supérfluos, né? Então, assim, não é nem só eliminar, é aquilo assim que tu vai olhar e tu vai dizer, olha, gastar o meu dinheiro com isso não vale a pena, porque eu aprendi que eu tenho sonhos maiores, eu tenho as minhas metas e eu estou lutando para chegar lá. Então, eu não vou colocar tudo fora por causa de um gasto, uma coisa, uma bobagem ali, né? Então, tu nem vai querer gastar, né, Rê? Tu quer falar É a alguma coisa? virada de chave, né? É Exatamente. quando a chave vira, aí pronto. É. Não tem Não é como. assim, Rê, só abrindo um parênteses, é assim, né? Hoje a nossa mentalidade ela mudou tanto que quando a gente olha um gasto ali que tu já entende que é por causa do teu emocional, que tu vê assim, bah, isso É, aqui é só para satisfazer o meu ego. é. Aí tu olha para o teu Uhum. sonho, né? Tu olha para as tuas metas, para aquilo que tu já planejou, que tá tão lindo, que é algo que vai te Sim. realizar realmente. Tu olha e diz assim: não, eu não vou botar tudo fora por causa disso, né? Então tu valoriza também, né? O teu tempo, o teu dinheiro, o teu salário, né? Então, assim, a nossa proposta, gurias, realmente, assim, ó, não é mais um curso, né? Não é mais uma mentoria. É algo realmente que venha te transformar, fazer tu criar essa consciência, né? A gente quer elevar o teu nível de consciência, te tirar daqui e te levar para outro nível realmente, sabe? Que tu não ande com a manada fazendo o que todo mundo faz. Não, que seja algo realmente que venha transformar, né? Então, assim, também a gente vai te ajudar ali, né? Te ensinar como reduzir a fatura do teu cartão, eliminar as dívidas. Tu vai conseguir aprender a diversificar as tuas fontes de renda. Tu vai aprender a te planejar para realizar as tuas metas financeiras. Tu vai aprender ali a formar a tua reserva de emergência. Tu vai fazer os teus primeiros investimentos e óbvio, né? Tu vai criar novos hábitos aí financeiros mais saudáveis que vão te levar para o teu plano de liberdade financeira, né? Então, é tudo isso que tu vai conquistar realmente, né? É subir de nível realmente, gurias. Aqui tem um pouco dos depoimentos, assim, né? Das nossas mentorias, né? Do que as pessoas estão falando. Vamos deixar um pouquinho aí para o pessoal ler.
A Val falou consciência emocional e inteligência financeira, muito bom. E só para a gente já complementar aqui, a Val vai dar uma sessão também, né, de uma sessão terapeuta aí para 5 primeiras que fecharem, as 5 primeiras, correm, né, que vocês corram aí e já garanta já a sua vaga para você ganhar também a sua sessão de terapia aí com a Val, né? E E é Gurias, isso. assim, falando sobre essa terapia com a Val, né? Às vezes as pessoas pensam, mas terapia, eu não quero. Mas assim, ó, é para entender. A Val, ela vai conseguir te ajudar a entender. Porque a gente falou, né? Ontem até, vou frisar aqui, né? Quem não leu ou não viu ali o livro, né? Dinheiro é Emocional, né? O PDF, aproveitem, é um livro maravilhoso, riquíssimo de informações, que vai abrir muito a tua mente para isso. Mas a Val, nessa sessão, ela vai conseguir te ajudar a identificar as tuas debilidades, as tuas fraquezas, aonde as tuas dores estão. Será que tu, sabe, é uma mentoria voltada para as dores emocionais, mas assim, onde essas dores te atrapalham na tua vida financeira, entende? É essa a ideia. Não é uma terapia que tu vai falar né, do teu passado ali, da tua. Pode até ser que sim, mas o foco dessa mentoria é entender por que talvez tu gasta tanto, né? Enfim, aí vocês vão tratar, eu estou dando exemplos, né? Mas assim, Val, por que eu gasto tanto? Olha o meu comportamento, eu já identifiquei que é assim. Ou se tu não identificou um comportamento, a Val também vai te ajudar ali, vai te auxiliar nessa sessão aí, bônus que ela tá dando para 5 primeiras que entrarem, né, gurias? E aí, Pode ler, né, Josi. elas devem se perguntar qual é o valor, né, dessa mentoria. E a gente Lê os depoimentos rapidamente aí, Val. Ó, Josi. quer ler? Eu não consigo ler, não. Tá. Aqui, então, assim, eu vou ler. Bom dia, passando para deixar o meu depoimento sobre a mentoria em grupo. Foi simplesmente fantástico conseguir bloquear pensamentos escassos que tinha e nem sabia. A planilha orçamentária foi fundamental para que eu pudesse visualizar minhas despesas com mais clareza. Amei a aula que explicou renda fixa e variável. Agora minha meta é estudar cada vez mais sobre renda variável e alcançar minha tão sonhada liberdade financeira. Ótimo curso. Gente, falei com a Rê no privado. Tenho dificuldades de montar planilhas e organizar as finanças. Fiquei admirada com ela, com o conhecimento dela. Creio em nome de Jesus que vamos romper nossas dificuldades com a ajuda da Rê. Estou bem animada com isso. E sou atrapalhada. E a Rê tem paciência, então gostei. Aí ali olá, as aulas abriram muito a minha mente. Entendo minha responsabilidade e quero muito fazer acontecer. Obrigada por compartilharem o conhecimento, os ensinamentos. Não pagam tudo que vocês estão semeando na nossa vida. Que Deus abençoe. Oi, Josi, estou fazendo tudo como conversamos. Já comecei a formar minha reserva de emergência, coisa que não achei que era possível na minha situação. Estou muito feliz por estar conseguindo. Então é isso, às vezes, né, as pessoas olham e elas acham que para ela não tem solução, né? Para mim, a minha situação olhando, eu não vou conseguir. Porém, né, gurias, assim, ó, vocês vão estar com o auxílio de 2 especialistas. Sabe aquele olhar de especialista? Especialista é isso. As pessoas, elas podem ter o conhecimento, mas a pessoa que ela é especialista, ela entende do assunto. Então, o olhar que ela tem para cada situação, ela é diferente. Por exemplo, eu não sou especialista em saúde mental, que nem a Val é. O meu olhar para tratar algumas coisas, né, é muito diferente do dela. Então, tem coisas que eu vou te ajudar num nível, mas ela, com certeza, vai ir mais a fundo. O olhar dela é mais profundo, porque ela é uma especialista. E a mesma coisa é na questão financeira, né? O teu olhar talvez ele seja muito raso, porque o teu conhecimento ele é no mesmo nível, então tu não consegue acessar coisas maiores, né?
nós que somos especialistas, a gente tem um olhar diferente. E gurias, assim, ó, diferente mesmo, tá? Porque, que nem eu falei esses dias, né? Eu trabalhei em banco e às vezes a gente tem o conhecimento, né? Eu tinha muito conhecimento no banco, mas eu não tinha o olhar de especialista que eu tenho hoje, entende? Um olhar que ele é diferente, ele é de cima. Então, tudo isso também vocês vão ter com a gente, é duas que vão estar ali te ajudando e te acompanhando, né? Tu quer falar alguma coisa, Rê, sobre isso? A gente vai Não, tá finalizando, perfeito. né? Perfeito, Josi, pode passar. Tá. E agora, a duração, então, né? Ela é 4 sessões online, que nem eu já falei, e uma vai ser individual. E 1 mês de acompanhamento. Então, são 4 sessões online que a gente vai marcar a data e uma sessão a gente vai marcar individual contigo. Gurias, assim, ó, qual é o valor, tá? Eu não quero mostrar, porque eu quero falar é o quê? É uma pizza no mês? Uma pizza por semana? Eu acho que dá uma pizza por semana, né? Verdade. Gasta isso num minuto, né? Num minuto, gurias. Então tá aí. O investimento são 5 parcelas de 86,63. O valor à vista é R$ 398, né, guria? Esse valor realmente, assim, ó, porque vocês vão receber mais a sessão da Val, que é de valor, assim, olha, inegociável. Eu vou te dizer que esse valor, ele não paga nenhuma mentoria e também não justifica 2 mentoras, né? E muito menos uma sessão com a terapeuta, né, gente? Então, assim, é um valor realmente, assim, Vamos fazer os simbólico. cálculos aí. Vamos fazer os cálculos, né? Você estaria investindo, no mínimo, a nossa sessão, aqui cada uma individual, é 997. A nossa mentoria individual, né? É 997 cada uma. Cada Então, uma. vocês estariam investindo R$ 2.000, fora a sessão da Val, né, Val? Quanto que é a sua sessão aí individual? Uau. A Val tá aí? Tá. Mas mesmo, né, que a Val não comente, Ela assim, me passou esses dias, a sessão dela individual era Oi, cento e Rê, tô alguma aqui. coisa. ó, Eu tô aqui. Ah, Eu tô aqui, sim. Tô prestando atenção em tudo. a sua sessão É, individual, quanto seria? a sessão individual é R$ 117. 117. Então, você estaria investindo aí, no cento e mínimo, onze 2.111. Pensa. É, Então, por esse valor aí, né? 398 à vista de ou mil, 5 de 86. desconto de 1.713, né? Então, assim, Uhum. realmente é um valor que não é nada para o que a pessoa vai receber aí, porque ela vai ter, né, nessa mentoria, né? Então, hoje a Exato. gente vai, hoje não, amanhã, né, Rê, a gente vai abrir as vagas, né? Sim, amanhã a gente já vai. Hoje a gente já vai soltar no grupo, porque quem está no grupo tem o privilégio aí já de ter as informações, de ter o link para compra, E né? de receber, né, a E mentoria com a Val, né? As 5 sim, primeiras, né? isso. E aí, a partir de amanhã, que a gente vai abrir vagas para nosso Instagram, né? Para quem a gente conhece, a gente vai colocar nos grupos de conhecidos nossos, em grupos de igreja, e a gente vai divulgar bastante. E é isso. Então, garanta sua vaga. Vão ser poucas vagas, porque a gente quer fazer essa sessão no individual aí, então a gente não vai pegar. Não vai colocar além do que a gente pode, né? Daquilo que a gente consegue. E é isso. Para você que pensa que eu vou ter que me organizar para fazer isso. Não pense assim, porque você não vai conseguir se organizar. É pura desculpa, você vai acabar empurrando mais um mês,
vai passar o ano, porque já vai chegar dezembro, aí você vai falar, deixa para janeiro, e você vai empurrar, vai começar o início do ano, né? Então, essa mentoria agora, né, a gente criou para que você já entre 2023 com as finanças organizadas, para você já começar um ano completamente diferente, né? Transformar. Completamente diferente. É isso aí. E como É a gente isso. falou, né, gurias, o propósito realmente é ajudar, né? Porque assim, a gente comentou ali, né, não, esse valor não pagaria, né, o nosso trabalho, não pagaria, porque então assim, é um valor simbólico realmente para dar A oportunidade para Angélica quem voltou, falou que a quer. internet caiu. É para dar oportunidade para quem realmente quer aí uma mudança, né? Então, assim, é um motivador também, né? A gente pensou em algo assim, o que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres, Para abençoar, né, motivar, né? Abençoar elas e as suas famílias, né? Porque isso, assim, vai ser um bem para quem comprar, mas toda a tua família vai ser beneficiada, né? Porque tu pode propagar isso para os teus familiares, enfim, ensinar. E essa mudança ela pode ocorrer totalmente em todas as pessoas dentro da tua casa, né? Então é algo assim que quando isso acontece, né, gurias, não tem valor que pague. E outro, né? Além disso, é muito comum a gente ver, né, Rê, quando a gente começa ali a fazer as primeiras sessões e falar sobre orçamento, as pessoas já virem trazendo um já tem retorno. resultado. Isso, dizendo, Verdade. gente, eu já me sobrou X esse mês, É, eu aprendi a fazer, sabe? Então, assim, ó, é uma mentoria que ela vai se pagar rapidinho, assim, ó. rapidamente, né? Uhum. Verdade. E é isso, podemos finalizar. E aí, Angélica, você teve um pouquinho conosco, como que foi aí para você? A Val já falou aqui, ó, a Val mesmo. A Val falou, excelente conteúdo, muito obrigada, aprendi muito com vocês. Obrigada, Val, você que esteve aqui conosco. Muito construtivo, a Angélica falou, que bênção. Bom, Angélica, que bom. E se tu quiser, Angélica, se tu tiver e quem estiver nos assistindo depois, né, que a gente sabe que tem algumas pessoas que estão assistindo depois, que elas comentam ali, compartilhem, né, com outras pessoas. Se vocês conhecem alguém, enfim, que tem essa dificuldade, né, compartilha o nosso Instagram, divulgue o nosso trabalho, explica, né, sobre essa mentoria que a gente está fazendo, para que elas também tenham a oportunidade de aproveitar nessa oportunidade e também mudar, né, de vida, né? Uhum, Se tiverem alguma perfeito. dúvida também em relação à mentoria, pode nos mandar ali no grupo ou no particular, a gente está aí disponível para conversar e tirar, esclarecer todas as dúvidas. Amanhã a gente vai disponibilizar a aula, né? Mas a partir de hoje a gente já vai mandar o link. Se tiver interesse, já pode garantir a sua vaga. E as Obrigada, viu, gente? primeiras, lembrando, as 5 primeiras vão ter um super bônus, que é a sessão de terapia aí com a Val, que não tem preço, né? Obrigada, Angélica. Falou que vai passar para as amigas. Que bênção. Obrigada. Então tá, gente, é isso então, né? Boa noite. Deus abençoe vocês. Deus Obrigada. abençoe Josi. Bom descanso. Vai descansar, né? Tô aqui pela força de Deus hoje, né? Mas vamos embora, É, verdade. tá? Deus te abençoe, viu? Fica com Deus. Amém. Um beijo, Angélica, Val, boa noite para vocês.